Olá, você telespectador da nossa TV Alba, começando a partir de agora mais um Alba Debate, agora comigo e com os deputados, tratando de temas relevantes para a nossa Bahia. Estou aqui com uma dupla especialíssima, a gente vai falar um pouquinho, sabe do quê? Do cacau, dos investimentos necessários na nossa agricultura, na nossa pecuária. Vamos falar um pouquinho de algumas regiões aí do nosso estado e quem vai debater com a gente é o deputado Sandro Regis, do União Brasil, e o deputado Patrick Lopes, do Avante. Primeiro, dar as boas-vindas. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Tudo bem, deputado? Tudo bem, obrigado. A gente que agradece, né, Sandro? Sim, participando claro. desse programa aí, está debatendo, está discutindo sobre a Bahia, em especial sobre a agricultura, onde eu e o Sandro tem um fundamento muito grande. Somos apaixonados pela agricultura. E sofredor. E sofredor também. Então, eu que agradeço, junto com o Sandro, a oportunidade de estar debatendo sobre esses assuntos aí importantes para a Bahia. Com certeza. Eu costumo falar com os deputados que vêm aqui, quando a gente tem a oportunidade de estar acompanhando, seja o trabalho de alguma comissão ou alguma pauta, né, solicitada pelo deputado, que a TV Alba tem esse papel, né? Se vocês têm que estar perto, né, dos eleitores, a TV Alba faz esse papel de conexão. Então, quando a gente traz, né, dois deputados para um programa desse para debater a agricultura, é para falar um pouquinho o que o cidadão quer saber, né? Dúvidas comuns. Se a gente fosse pegar agora aqui, deputado Patrick, um recorte, né, sobre a situação do cacau no nosso estado, as deficiências, os órgãos como, por exemplo, a CEPLAC, né, que está ali sucateada, o que é que a gente poderia trazer aí de avaliação desse cenário atual? É um sofrimento muito grande, é muito, uma lavoura muito importante, mas é muito desvalorizada, principalmente pelo poder público, né, Sandra? Falta de investimentos, falta de créditos para o produtor rural, principalmente o pequeno. Geralmente o produtor de cacau, ele é da agricultura familiar, ele tem pequenas partes de terra. E o investimento que o governo federal, que o governo do estado tem, deixa a desejar. Então, a gente precisa ser visto de uma forma melhor, né, mais valorizada. Eu não concordo, por exemplo, Sandro, o fazendeiro de cacau pagar os mesmos tributos trabalhistas de empresa, de um comércio. Também não concordo que tire os direitos dos trabalhadores, mas eu acho que teria que ter um incentivo do governo federal, do governo estadual, para que o produtor possa empregar com dignidade, para ter resultado, né? E créditos para comprar adubos, para comprar insumos. Os créditos que a gente tem no país, geralmente, só chega aos produtores mais ricos. A gente diz que tem o CNPJ, né, Sandro? O pobre, ele nunca vai ter o crédito, ele nunca vai ter esse benefício, né? Eu também, como fui prefeito da minha cidade de Itaúna, não concordo em ter uma Secretaria de Agricultura onde não tem uma dotação. Eu sempre falei, o país só vai mudar, Sandro, eu tenho essa convicção, quando se discutir agricultura, educação e saúde no mesmo nível, Sim, com prioridade. Porque eu acho que o maior vetor de crescimento que a gente tem para trazer a educação de volta, para cuidar da saúde, para gerar emprego, para gerar alimentos para quem está passando fome, é através da agricultura. A gente tem o agro fortíssimo no Oeste. Eu tinha uma secretaria de agricultura no meu município, como todas têm, que ninguém tem condição de contratar um técnico agrícola, condição de contratar um veterinário, porque não tem dotação orçamentária. Então, eu acho que o governo federal, junto com o governo estadual, junto com a Assembleia, a gente tinha que buscar uma saída de ter uma obrigação, assim como é obrigado a gente gastar X% do nosso orçamento na educação e na saúde, você é obrigado também a gastar X% desse orçamento para contratar esses técnicos para que a gente melhore a nossa produção de cacau, a nossa condição de criar melhor a nossa genética, para que a gente possa desenvolver a nossa região, desenvolver o nosso país. Ser a maior potência, o país tem tudo de ser a maior potência mundial, não só na produção de alimentos. E somado a isso, falando um pouco do cacau, a gente vê a abertura da entrada, né, do cacau africano, por exemplo, e isso faz cair o preço do nosso cacau, desvalorizou ainda mais? Como é que está essa situação? Complementando o que o Patrick falou, eu acho que esse não é o problema principal. Sim. Um dos problemas principais da nossa lavoura é o que o Patrick falou bem, a falta de crédito. O cacauicultor hoje não tem dinheiro. O cacauicultor veio de diversas crises, veio da crise da lavoura, da vassoura de bruxa, depois tivemos na região cacaueira um sol muito forte para a nossa região. Então, o cacauicultor perdeu sua capacidade de investir. Hoje o cara ou tem a área dele para tirar o sustento dele da família dele, ou ele passa fome para tentar recuperar a lavoura. Nós não temos nenhum apoio técnico. Não se tem hoje um técnico agrícola que vá ajudar o pequeno produtor para levar as novas tecnologias, novas plantas geneticamente mudadas para
aumentar a sua produtividade, para ser mais resistente à vassoura de bruxa. Nós não temos, como o Patrick falou, nenhum crédito específico para o cacauicultor. O que acontece? O Brasil, os bancos, eu acho que os grandes líderes, fora apartidário, veem a gente como aqueles coronéis antigos, que pegavam o dinheiro no banco para comprar apartamento em Rio, São Paulo, carro importado e fazer festa. Só que a realidade hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje, quem está sobressaindo na nossa região é quem não vive do cacau. São pessoas que são empresários, profissionais liberais, que têm outras atividades e começam a investir na própria lavoura. Porque a nossa região assim está muito empobrecida. É o que o Patrick falou, a nossa região está empobrecida. Para você ter uma ideia, hoje, eu não sei se chega a 20 arrobas por hectare, Patrick, a média? Eu acredito que não. Não chega a 20 arrobas por hectare. Nem se paga, então, Nem o se custo, paga. né, de manter ali o cacau. Aí você passou para o sistema da parceria, que também o cacau que produz o parceiro também não consegue nem sobreviver. Aí fica aquele negócio, o cara finge que trabalha e você finge que produz. E as fazendas cada vez mais perdendo sua capacidade, porque quanto mais você demora para você recuperar, fica mais caro para você fazer depois. Infelizmente, nós vivemos essa grande crise e, independente do governo, todos os governos que passaram nunca tiveram bons olhos para o cacauicultor. E outra coisa, o deputado Eduardo Salles estava falando que o cacau é uma forma também de manter conservada a Mata Atlântica ali naquela região. Então, essas fazendas estão agora tomando outros fins, o que traz, então, aí uma cadeia ainda mais prejudicial para o ecossistema. É a atividade que mais preserva a Mata Atlântica. Porque a grande parte do cacau é plantada na cabucra, que é debaixo da mata. Então, é uma forma de você preservar. Só que, infelizmente, com essa falta de apoio e essa falta de capacidade financeira, os pequenos produtores estão vendendo madeira para sobreviver. Então, vamos falar um pouquinho de soluções e ampliar esse debate. Seria necessário o quê? Fortalecer esses produtores, por exemplo, com associações, uma verba destinada para o desenvolvimento e fortalecimento do cacau. Qual seriam, então, pautas para a gente trazer aqui para o Legislativo, para chamar a atenção do governo do Estado, a princípio, e, como você bem disse, governo federal, por consequência? Eu acredito que é um incentivo, né? Não através de associação. Acho que se não tiver dinheiro, não tem solução. O produtor de cacau, ele tem uma particularidade, ele não gosta de associação. Porque o cacau, ele é vendido em arrobas. Então, o poder de liquidez dele é grande. Então, o produtor de cacau, ele gosta de colher o cacau, né, Sandro? Levar o cacau dele para o armazém e pegar o dinheiro. E como o Sandro falou, falou da preservação, falou da pobreza, e eu vou mais adiante, porque eu sou de uma região, a região de Santo também, que é totalmente voltada ao cacau. Eu conheço vários produtores de cacau que perderam as terras para direitos trabalhistas. É o que eu falo do incentivo. Sim. Né? Então, o cacau ele já sofre com falta de incentivo, ele já sofre hoje com as pragas, né? Ele já sofre hoje com os grandes latifundiários, como o Santo também falou, que vende grandes indústrias, que compra grandes áreas de terras. Nós temos hoje. E muda do cacau para a pecuária, aí vem o desmatamento. Né? Então, a gente precisa urgentemente que tenha um incentivo fiscal também para os produtores, um incentivo financeiro para que se compre insumos, para que tenha condição de cuidar da roça e tenha uma produção que dê dignidade dele de viver. Então, essa bandeira aí tem que ser pautada na Assembleia Partidária, porque é uma região que já vem sofrendo há muitos anos. Eu digo até, Sandro, que a gente precisava de um presidente ou um governador que fosse da fazenda mesmo. É verdade. Iria ter um olhar diferente. Sofrer na pele, né? Saber... Iria ter um olhar diferente, porque até que chegue lá, Sandro, é uma complexidade muito grande. E a gente que é de lá, que convive dia a dia, eu sou filho de produtor, sou neto de produtor, tenho fazenda de cacau, fazenda mista, cacau e pecuária, e sinto na pele o sofrimento. Se eu não tivesse outras rendas, a minha fazenda não sobreviveria. E isso acontece, né? Comigo também. Com o Sandro e com todo mundo lá. E a gente está falando de duas pessoas qualificadas, sou neto de produtor, né? filho de produtor. Meu sogro, pai de Alex, minha mulher,
Foi um dos maiores produtores de cacau da região, chegou a colher 40 mil arroba de cacau. E a fazenda também foi a mesma coisa, 2 amigos. Perdeu para as dívidas trabalhistas por sem terra. Trabalhista. Então, Uma fazenda que tinha quase 500 funcionários. Isso. Então, hoje é o Que gerava renda, que movimentava a economia. Hoje é o retrato da nossa região. Quantas famílias tradicionais, Patrick, que nós temos lá que hoje estão passando até dificuldade financeira para sobreviver? Eu acho que 80%. 80%. Quem os filhos não veio morar no Estudar, para ser perderam médico tudo. e continuou lá na agricultura. E tá vai passando enfraquecendo a nossa cultura também, né, do cacau. Eu conversava também com outro deputado falando quanto turismo o cacau trouxe para aquela região, né? E o investimento no agro também reflete em todas as áreas. Se a gente pegasse o caso de sucesso ali do Oeste, né, da região de Barreiras também, de Luiz Eduardo, não é o agro que atrai todos os investimentos. Que estão botando cacau lá já, né? Pois é. Reflete na violência. Também. Porque o êxodo rural está muito grande. A nossa região está muito empobrecida, não tem do que o cara sobreviver. Então os caras vêm para a grande cidade, para morar na periferia e terminam achando o quê? O caminho mais fácil, que é o tráfico de drogas, é a violência. E assim nós estamos vivendo esse caos da violência aí a todos os dias. Agora, deputado, eu vi uma matéria sua falando sobre o papel, né, do Plano da Lavoura Cacaueira, né, a CEPLAC, essa comissão executiva, e aí o senhor até cita, né, que ela foi criada lá em 1957 para solucionar aquela crise do cacau. Como é que está esse órgão hoje, que não está vendo tudo isso? Falta profissional? Eu não sei se Patrick concorda, mas a CEPLAC hoje devia ser extinta para mim e se transformar em um braço da Embrapa. Certo. A CEPLAC hoje não tem condições, não tem técnico para ir para o campo. Os técnicos que não têm não dão assistência, só são de escritório. Quer ver? Não tem a escritório, não foi? vivência, Na né? região toda, nós fechamos o escritório da CEPLAC, não tem. Não tem nem carro para se locomover. Então, eu acho que se a CEPLAC se transformasse em um braço da Embrapa, que realmente é uma empresa de extensão rural, de ponta em qualquer lugar do mundo, poderia trazer bons retornos de tecnologia, de melhoramento genético para a nossa atividade. Porque Agora, a CEPLAC hoje não existe, praticamente. E também a Embrapa, e como ela falou municipais mais cedo, fortalecer os municípios, as claro, secretarias, sim. porque a gente tem grandes... Eu tenho mesmo, o secretário de Agricultura de Itaúna, ele é agrônomo. Tem a ele tem expertise, boa vontade, né? ele vai para o campo, mas ele não tem condição financeira nenhuma. De Itaúna é 0,8, até que sobre da saúde, da educação, da infraestrutura para que se invista na agricultura, não vai sobrar nunca. É um sacrifício muito grande. quando poderia ser o caminho contrário, né? Investindo na agricultura, traria investimento, renda, movimentava a economia e sobraria para a educação. Traria aí a geração de empregos, Sim. né? A formação de novos técnicos, porque o cara hoje, quando vai se formar em agronomia, o cara, eu vou me formar para ficar parado. Não vai. O veterinário, vou me formar para não ter... eu agora estou incentivando meu filho de 17 anos a ser veterinário, para trabalhar comigo na fazenda. Eu ser agrônomo. Estou incentivando mesmo. Eu ia ser agrônomo, mas só que meu pai e minha mãe não permitiram. Quer ser Eles direito, querem passar não, fome. filho, faça a veterinária, porque você vai cuidar da fazenda com seu pai, porque a gente tem que incentivar os nossos filhos. Para você ter ideia, mudando de assunto rapidinho, Sandro, eu que sou da região, quando a geração de vaqueiros, que meu vaqueiro tem 23 anos comigo, ele tem 58 anos, essa geração de vaqueiros, Acabar. de 55 a 65 anos acabar, não existe mais vaqueiro na região. Não existe profissional. Eu tô lá incentivando. Porque não tem interesse em ficar ali naquela região. O meu trabalho na fazenda maior hoje é estar lá incentivando ele, ensinar o filho dele. Eu tirei o filho dele da rua, que trabalhava na rua, na prefeitura, tirei, falei, vou lhe demitir, você vai para fazenda trabalhar com seu pai. Estou lá todo dia, ele é bruto, jogar aquele negócio. Não, você vai ensinar seu filho. Você sabe seminar, você sabe fazer uma pequena cirurgia, você tira ele, você vai ensinar seu filho. Então, essas coisas a gente tem que... Né, Vaqueiro hoje é uma prostituição. Olha aí outro tema a gente falar, né? Fala-se tanto da vaquejada que gera dinheiro. Mas Cadê o vaqueiro? Vaquejada e vaqueiro são duas coisas distintas, né? Cadê? Já o sertão não sofre tanto isso, porque eles passam de pai para filho, tem a tradição da vaquejada. Já na nossa região, que é a de cacau também, os fazendeiros empobreceu, os filhos dos vaqueiros também teve que ir para a cidade. E hoje, outra coisa importante, quem vive na zona rural tem uma qualidade de vida 100 vezes maior do que quem vive na cidade. É um salário, a galinha de quintal, o ovo de quintal, a verdura fresca, a horta.
celular, leite de graça, televisão, televisão de energia, graça. tem tudo. É outra Rapazes, coisa. o papo está super leve, está muito descontraído, Eu tô mas a doido gente pra tem ir que ir pro logo pra minha intervalo. fazenda, viu? Amanhã eu tô cedo lá. Já está pensando na fazenda, né? Amanhã eu tô cedo lá. Olha só, gente, a gente está no nosso Alba Debate, de volta à programação aqui da TV Alba, e a ideia é essa mesmo, é mostrar para vocês a leveza, o conhecimento dos nossos deputados e como eles são, né, engajados nas mais diversas áreas. O tema do programa de hoje, a gente está falando um pouco da produção do cacau, a gente está falando aí da importância, né, do investimento na agricultura, para que a gente colha frutos aí na economia, no turismo, na geração de renda. Os debatedores de hoje, deputado Sandro Regis e deputado Patrick Lopes. A gente vai para um intervalo rapidinho. O deputado Sandro falou que esse problema com o cacau está impactando, por exemplo, na invasão de terras, e a gente vai chegar nesse assunto. Então, continua aí, a gente volta já. De volta, intervalo rápido, né? Estamos aqui com o nosso Alba Debate, deputado Sandro Regis, deputado Patrick Lopes. Estamos falando sobre agricultura, cacau e tantos assuntos que vai fluindo a conversa, né? Vocês são da mesma área, cuidam e têm preocupação com esse segmento do nosso estado, mas me chamou a atenção, né, que o enfraquecimento do cacau gera tantos problemas, né, para a nossa sociedade. O deputado Sandro falou aí da questão das pessoas que saem, né, do êxodo rural, da falta de oportunidades lá no interior, da desvalorização desse produto, do enfraquecimento dos fazendeiros, da rentabilidade que diminui e também essas fazendas que ficam lá ociosas são invadidas. Essa temática ganhou destaque aqui na Assembleia há pouco tempo com uma reunião, né, da comissão, e eu queria falar um pouquinho desse assunto. Agora foi criada uma subcomissão, tem a questão da CPI, né, do MST. O que é que vocês pensam a respeito disso, vocês que também são fazendeiros? Deputado Patrick, deixa deputado eu Sandro. começar, porque primeiro eu quero deixar aqui claro que ninguém é contra a reforma agrária. Claro. Eu acho que a reforma agrária é necessária para o nosso país. Mas uma reforma agrária realmente de verdade, onde onde o governo, seja ele estadual ou federal, possa comprar a fazenda do proprietário, né? Fazer os lotes, fazer a doação para os assentados e esses assentamentos terem condições de produzir. Não adianta você invadir uma fazenda ou você fazer a reforma de uma fazenda e não dar condições para as pessoas produzirem. As pessoas terminam, hoje virou um grande comércio. O cara invade, loteia a fazenda e vende o lote. Então, deixou muito mais de ser o espírito de produção para virar uma grande atividade comercial e uma baderna, para falar a verdade. Então, ninguém é contra a reforma agrária. O que nós somos contra é a invasão da propriedade privada. Porque hoje a fazenda, a mãe pode ser sua casa, a mãe pode ser seu carro, a mãe pode ser sua casa de praia, enfim. Quando você quebra o ordenamento jurídico de um país, ninguém tem capacidade de investir nesse país, porque não há segurança. Então, essa questão das invasões vão muito mais além do que quebrar uma cerca e você invadir uma propriedade privada. Nós estamos falando de ordenamento jurídico. O PIB hoje, o PIB da agricultura representa 34% de todo o faturamento do Brasil. E aqui na Bahia quase 35% vem do PIB, seja do pequeno, do médio, do grande produtor. Aí eu lhe pergunto, qual é o grande produtor? Qual é o profissional liberal que está com dinheiro? Qual é o empresário? Qual é até um filho da região que saiu, ganhou, foi bem sucedido, vai voltar para investir? Não volta, porque o cara tem medo de pegar seu dinheiro, botar na terra e ser tomado abruptamente. Passou a ter mais instabilidade para esse negócio. Não só na região do cacau, não. E a gente vê isso em todas as atividades. Seja em pecuária, seja em grãos, como milho, soja, né? Tudo que se produz hoje está correndo risco no país. Tanto que tá hoje boi a 210, você hoje não consegue escoar seus produtos porque o mercado entrou num colapso. Porque todo mundo com medo está querendo se livrar dos ativos, com medo do que possa acontecer. Isso termina sendo um problema muito maior do que a invasão em si. As pessoas só ficam olhando isso de uma forma política. Sim. Quem é contra e quem é a favor da invasão. Mas esse problema é muito maior do que isso. Esse problema se fala ordenamento jurídico, segurança jurídica. Quando você quebra de um país o ordenamento jurídico, quando você quebra de um país as normas jurídicas, o país fica céfalo de tudo.
O dinheiro todo do exterior vai embora. Porque ninguém vai ter coragem de investir em um país onde não tem ordenamento jurídico. Onde as leis são feitas de acordo com o bom senso de quem está no poder. Isso não tem como funcionar. Como é que está essa porcentagem de terras invadidas na Bahia, deputado? Aqui na Bahia até, Patrick, eu acho que não foram muitas. Não. Né? A gente viu que aqui na Bahia não tem Mas cidade... tem históricos aí, Tem né? vários históricos. E que não deu em nada, e que está na Mais de justiça. 20 fazendas foram invadidas já na Bahia. Certo. Algumas teve reintegração. Teve um caso muito exemplar, que começou em Santa Luzia. Tem uma fazenda em Santa Luzia que é altamente produtiva. Altamente produtiva. E foram tentar fazer essa invasão. E lá os produtores se uniram e não permitiram que a turma invadisse. Daí começou esse incentivo dos próprios produtores, por si só, se unirem para tentar defender seu patrimônio. Então é muito bom a gente deixar aqui claro que invasão de terra é uma coisa e reforma agrária é outra. São duas mãos completamente distintas. O que nós somos contra é invadir as terras, é você tomar posse da propriedade privada, é você quebrar todo o ordenamento jurídico de um país. Agora, a reforma agrária, feita com seriedade, onde o Estado possa comprar a fazenda, possa assentar os assentados, possa dar condições de produzir, eu sou 100% a favor. Agora, eu não sou a favor nem da reforma agrária, nem do cara matar e não ter a lei, nem do cara roubar um carro, não é? Porque tudo isso é crime. Porque se eu chegar em seu braço e tomar seu relógio, eu estou lhe roubando. Claro. Se eu invadir sua casa e roubar sua televisão, eu estou lhe roubando. É a mesma coisa do cara entrar numa fazenda que tem dono, que foi comprada, que o cara pagou, que muitas vezes é a história de vida daquele cara. Nego entrar, matar, roubar, levar o gado todo, queimar as produções, também é roubo. Então eu acho que tem que ser a mesma punição que está no crime. Penalidade. A mesma penalidade que está no Código Processual Penal tem que se exercer a quem estupra, a quem rouba, a quem mata e a quem invade. E o senhor, deputado, como é que está essa questão lá na sua região? Concordo com o que o Sandro falou, sou totalmente contra também a invasão, sou super a favor da reforma agrária, a reforma agrária é séria. Eu, por exemplo, conheço um assentamento em Irajuba, que são 63 assentados, é referência. Eu conheço também. É a região que mais produz em Irajuba. E essa terra era o que antes? Era de um proprietário, o INCRA veio, desapropriou, desapropriou. Tudo organizado. Tudo organizado. Então eu sou também a favor. Óbvio que a gente sabe que em todo meio tem o bom e tem o ruim também. Né? Todo meio. Ali no meio daquelas pessoas também tem muita gente de bem que quer também... Precisa induzidas, na verdade. São induzidas, que querem produzir, que querem ter seu pedaço de chão. Então eu acho que o governo federal teria que ter um investimento maior. Eu já soube que foi irrisório o valor. Muito pequeno. Não dá para absolutamente. Eu tive no INCRA semana passada, eu acho que é 500 milhões. Não dá para nada. Então, e tem aí muitos assentamentos esperando que o INCRA venha, que o INCRA... E tem fazendeiro disposto para vender também a sua terra. Muita gente disposta a vender. Sabe? Então, eu acho que é uma referência quando é feita a reforma agrária de forma séria e de forma organizada. Eu acho que vai para frente. Eu tenho esses exemplos, né? Aí também sou contra, como o Santos falou, da invasão de terra de forma brutal, de forma aleatória, de qualquer jeito. Tem a história familiar. Tem gente que tem a fazenda desde sempre. Tataraneto está na fazenda ali e devido à falta de investimento, a fazenda está acabada, a fazenda está sem produzir, ou a fazenda está destruída, porque o cara não tem condição de botar um funcionário, o cara não tem condição de investir na fazenda. Porque ele não tem mesmo. Porque não tem condição. E existem os mecanismos corretos, que seria comprar essa fazenda para quem tem interesse em vender, O governo não tem as condições jurídicas para se fazer isso. Eu fico, quando falo de agricultura, eu fico confuso, Sandro. Vou estar sempre com essa confusão. Gente, a saúde e a educação é prioridade. Claro. Depois da saúde e da educação, o que é mais importante do que a agricultura no nosso país? Não tem. Então, enquanto não se discutir agricultura, igual saúde, igual educação, Concordo, esse país vai continuar dessa forma, desse mesmo jeito. Só irá mudar quando for discutido. Aqui, vamos discutir aqui saúde, educação e cultura. Pronto, os três juntos, porque são entrelaçados. Né? Você, quando resgata hoje
o produtor e que ele vai ser um técnico, ele vai ali aprender, vai se educar. Gerar renda e tudo mais. Deputado, Enfim, são várias coisas. A importância que o senhor acha, então, dessa criação, né, pela União Brasil, deputado Manuel Rocha, dessa subcomissão? Não, na verdade, não foi a questão da União Brasil, foi aprovado na Comissão de Agricultura com todos os parlamentares. A subcomissão, primeiro, ela não vai ser uma subcomissão política. Sim. Né? A subcomissão vai funcionar dentro da Comissão de Agricultura, sendo um braço para a gente poder também entender o que está por trás disso. Nós precisamos entender como está tendo em Brasília. A subcomissão não tem poder de indicar quem é um culpado, não tem poder de punição, nada disso. A subcomissão vai ser, dentro da comissão, um trabalho específico para se tratar da questão das invasões de terra, porque nós precisamos entender o que é que motiva. Vou contar um caso a você, que é dentro da minha família. A família do meu sogro, né? Eu sou primo de minha esposa. Eu sou primo de Alisson. Minha mãe é prima da avó de Alisson. Família. Ficou Nós toda tínhamos família. uns tios que moravam na fazenda. 90 anos, né, Alisson? 92 anos de passeio, né? Os caras invadiram e mataram ele a paulada. Os sem terra. Mataram o tio da gente na paulada. Um senhor de 92 anos. Quer dizer, a gente não pode compactuar com isso, né? Nós não podemos compactuar com isso. Você concorda comigo? E tantos outros casos que a gente conhece, não só na nossa região, mas nesse país afora. Então, o que eu acho? Eu acho que essa subcomissão, até porque a maioria dos membros são do governo, então não tem que se... Não é nenhuma peça inquisitória, nenhuma peça inquisitiva, nada disso. É apenas, dentro da comissão, a gente poder entender o que leva esses movimentos a ser tão violentos. Ter um braço específico para cuidar desse assunto que é tão importante. Não tem nada a ver com partido A, partido B, muito distante disso. Bom, a gente já está chegando ao final, tá vendo como passou pena, rápido, né? Pena, 5 minutinhos aqui para a gente finalizar a nossa entrevista. E aí eu queria deixar essa oportunidade para que a gente finalizasse, né, falando dessa importância que a agricultura precisa ter no nosso estado e qual o papel, né, de vocês que são legisladores nesse processo. O que é que você vai colocar como prioridade, deputado Patrick, deputado Sandro, para que a agricultura fique mais fortalecida, que tenha projetos mais específicos para essa área, que cuide ali do pequeno, do grande, do médio produtor. Eu quero agradecer a você, Milena, a TV Alba, a todos da TV Alba, minha vizinha Sheila ali, que é minha querida amiga, minha vizinha, Sandro, pela oportunidade, espero ter outras oportunidades. Sim. A bandeira que eu vou vestir da agricultura não é só do cacau, não é só da pecuária, é essa que eu estou sempre debatendo, sempre lá de trás falando. Vamos fortalecer a Secretaria dos Municípios, vamos ajudar a Secretaria dos Municípios de Agricultura a empregar, a trazer técnicos, a fazer viveiros de muda, a levar ao produtor pequeno um sêmen de qualidade para que ele possa ter lá na frente, melhorar o rebanho, a genética dele. Então, a minha bandeira é essa. Vamos discutir a agricultura, Sandrão, aqui na Assembleia, como um todo. Né? Tirar a política e ver que é o maior vetor de investimento, de geração de emprego, de geração de educação, de saúde para o nosso país. Então, a minha bandeira vai ser essa, Milena, que a agricultura seja discutida com seriedade, assim como é nesse país e nesse estado, a saúde e a educação. Muito bem, o senhor deputado. Helena, eu já estou aqui, já estou um pouco já tenho uma longa caminhada aqui na casa. Primeiro, fico muito satisfeito de ter Patrick do nosso lado aqui. Meu amigo foi um grande prefeito, um dos maiores prefeitos que nossa região teve, neto de produtor, filho de produtor, conhece profundamente as dificuldades que nós produtores passamos diariamente. E uma coisa muito importante aqui, Patrick, eu acho que você chega nessa casa agora, foi aquilo que eu falei na comissão do Cacau naquele dia. Não dá para a gente ficar só num discurso. Não dá. Porque eu já estou aqui nessa casa há 6 mandatos. 6 mandatos com a bandeira da cacauicultura e não consegui avançar. Por quê, deputado? Porque não sai do discurso. Falta o quê? Falta o apoio estadual, o apoio federal, falta que as pessoas enxerguem a agricultura como prioridade, foi o que o Patrick falou. As pessoas não enxergam a agricultura como prioridade. O Brasil podia determinar o mundo. Nós poderíamos ser o maior produtor de comida para o mundo. Só que, infelizmente, quem está no poder, quem está exercendo a cadeira da governança, não tem essa capacidade de enxergar ou não quer enxergar. Né? O que nós vimos hoje, Milena, é o seguinte: o cara rico, os grandes produtores, os grandes bancos, os grandes empresários, detendo a grande parte da produção, porque tem grana,
tem condições de fazer investimentos arrojados, condições de trazer os melhores profissionais, condições de buscar conhecimento em qualquer lugar do mundo. E aí vão se tornar o quê? Grandes monoculturas. E o pequeno médico como a gente vai deixar de existir. Porque nós não vamos ter condições de concorrer. Nós temos 2 grandes exemplos na nossa região, que a gente não pode aqui falar, mas que o cara paga um gerente dele R$10.000. R$10.000 hoje que eu não consigo tirar livre de minha fazenda hoje por mês. Entende? Não vai ter como competir com essas pessoas. Com certeza. Jorge Caju falou uma coisa porreta, viu? A gente tá vindo para aquele evento lá da Pontal, do dia de campo. Aí quando voltou, o Jorge virou para mim, rapaz, se esses caras chegassem aqui antes, hoje eu era vaqueiro. Mas é isso, porque a gente, filho da região, nós não temos condições, não temos, os caras vão engolir a gente. E aí vai ser muito pior. Então, acho que tem que ser debatido com seriedade, e independente de cor partidária, a agricultura tem que ser tratada com respeito nesse país. Eu já vi que é pauta para outro programa. Isso. A gente Rapidinho, trazer só aqui. Para encerrar Sim, aqui, por favor. eu quero dizer a honra de ter o meu primeiro debate aqui, com o primeiro mandato, com o amigo Santo. Para mim é uma referência aqui como deputado, como agricultor, como pai de família. Grande amigo, simpático, gente boa demais. Até nisso eu tive sorte de estar hoje aqui. Se não fosse deputado, foi tudo pensado. Não foi nem escolha minha, nem sua, né? Ele botou a gente. Foi tudo pensado. Foi responsabilidade. Deus vai fazer tudo direitinho. E a região está muito bem representada, acho comigo e Patrick, né? Com Tem certeza. vários deputados na região que também tem todas as qualidades, mas eu acho que realmente quem conhece, Vivencia na prática, quem é né? filho, neto e sabe a dor de ser produtor, somos nós dois. Isso, verdade. Muito obrigada pela presença, pela simpatia, pela leveza aqui do diálogo. Eu acho que dessa forma a gente aproxima, né, o espectador, né, a nossa audiência, porque ele se identifica ali. Tenho certeza que tem vários produtores acompanhando aqui a programação e que viram no problema de vocês o problema deles. E que bom que temos deputados representantes, né, desse segmento da nossa sociedade que não estão aqui como figurantes, tá? Estão aqui lutando pelo direito de vocês, por essa equiparação, né, de direitos também sobre a terra, sobre a produção do cacau e tantas outras temáticas que ganharão destaque aqui no nosso Alba Debate, tá? Gente, obrigada pela companhia, pela audiência. Semana que vem tem um outro programa novinho, outros temas para serem debatidos e, claro, a gente conta com sua participação, tá? Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.